Agora acho que foi. Então, novamente, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos aqui para refletirmos um pouquinho sobre o nosso compromisso como pais. Como o livro nos diz, né? Deus confia nos pais. Muito feliz de ter os parceiros, os amigos aqui junto com a gente. Sempre na certeza que nunca estamos sozinhos, que a espiritualidade amiga nos acompanha, nos apoia nessa atividade tão linda. E essa atividade, o setor da família da Sexta URI, que tem muito a colaborar com as famílias, refletindo sobre temas muito importantes para o nosso relacionamento em família, para a nossa vivência em família. Então, para nós começarmos, vou convidar a todos para fazer uma prece. Pai querido e amado, de infinito amor e bondade, nós te agradecemos de todo o nosso coração por essa oportunidade de estarmos aqui. E pedimos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos ampare e nos fortaleça nessa atividade. Que hoje nós sabemos que a família passa por momentos tão difíceis, que nós possamos ser o acalanto, a inspiração, a luz na vida de muitas pessoas que se encontram em grandes desafios. Que possamos sempre ser a palavra amiga, tocando o coração de todos. E assim, vamos começar a refletir um pouquinho sobre a vivência em família. Como eu já falei antes, o livro que nós estamos estudando sequencialmente é Deus confia nos pais. E hoje nós vamos refletir o capítulo que tem como tema Boas intenções não garantem o acerto. De boas intenções, né? Bom a gente refletir sobre isso, sobre o tema de boas intenções. Será que nós estamos educando os nossos filhos segundo os compromissos que nós assumimos na espiritualidade? Será que nós assumimos realmente um compromisso ou será que foi tudo por acaso? A Lúcia começa comentando no livro sobre quando ela está uma situação que chamou sua atenção enquanto ela fazia um passeio. Ela diz assim: certo dia eu passeava despreocupadamente entre as lojas quando vi uma camiseta para recém-nascido toda preta escrita em vermelho, com as letras bem grandes UFC. Abaixo a inscrição: o fortão da casa sou eu. Parei surpreendida. Entendi o tom jocoso da mensagem, mas imediatamente veio à mente cena de livros que descreveram a preparação dos espíritos para a encarnação na Terra, para a reencarnação na Terra. Quanto cuidado, quanto labor, quantos projetos feitos visando o bom aproveitamento da vida que irá recomeçar. Ela nos faz refletir sobre o que a Evelise comentou lá no 2º capítulo do livro, sobre o planejamento familiar. Toda uma preparação que esse espírito está retornando à Terra com o intuito de se melhorar, de progredir. E a espiritualidade tem todo um trabalho pensando em todos os detalhes. Será que nós temos consciência disso enquanto educamos nossos filhos? Será que nós agimos da melhor maneira possível, em consonância com o que a espiritualidade preparou? Tentou nos ajudar com todo esse planejamento. E será que nós temos consciência que se nós estamos aqui para reencarnar, é porque nós temos necessidades ainda, principalmente morais, temos muito a progredir? Imaginemos então uma pessoa que tenha vivido algumas jornadas terrenas praticando maldades, agindo de forma truculenta contra seus irmãos em humanidade, de coração endurecido, não teve paz enquanto vagava na erraticidade, até que um dia, cansado de sofrer, decidiu voltar-se para Deus pedindo ajuda, pedindo uma nova oportunidade. Queria se regenerar.
Então, nós sabemos que quando nós retornamos ao plano espiritual, que retomamos a nossa consciência, que repensamos nossos erros e muitas vezes nós ficamos perdidos, sem saber o rumo a tomar na erraticidade. E quando a espiritualidade, através de todo esse trabalho para trocar esse coração desse espírito sofredor, tem essa oportunidade de que ele se arrependa, que ele queira voltar e fazer diferente, como é importante o papel da família quando vai receber esse espírito. Como é importante nós estarmos atentos a tudo que nós vamos repassar a essa alma que retorna à pátria, à terra, com essa oportunidade. Então, que nós saibamos do nosso compromisso, nós saibamos que Deus confia nos pais, e saibamos da nossa responsabilidade, que chega a ser, como diz o Evangelho, uma missão. A missão mais sagrada que nós teremos na nossa reencarnação é de guiar e orientar nossos filhos. Bom dia, Eve, querida. Bom dia, Cleison. Bom dia a todos que estão entrando. Então, esses espíritos, essa programação, tem todo um envolvimento. Espíritos bondosos, encarregados de socorrê-los, sugerem uma nova reencarnação. Ele aceita contente. Juntos fazem planos. Ele promete combater com veemência suas más tendências à violência, à agressividade, e assim, pleno de propósitos, reencarna. Então, esse espírito vem cheio de vontade, cheio de coragem para assumir esse novo corpo, essa nova oportunidade. Mas só que ele não consegue sozinho, ele tem necessidade de orientação, porque nós sabemos que lá na primeira infância que eles estão mais aptos a receber essas informações, como nos diz a questão 385 do Livro dos Espíritos. A fragilidade da tenridade de nossos filhos o torna flexíveis, acessíveis aos conselhos e experiências daqueles que devem fazê-lo progredir, que somos nós, os pais. E quando se pode corrigir seu caráter e reprimir suas más tendências, este é o dever que Deus confia nos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Então, o Livro dos Espíritos ainda nos lembra da nossa função como pais, da nossa principal missão como pais, de guiar esse espírito que reencarna, de conduzi-lo ao bem, de apresentar para ele Jesus. Aí, voltando à fala da camiseta, a Sandra nos diz que os pais, eles são adeptos a lutas livres, acham linda aquela camiseta e compraram. E foi com orgulho que nos primeiros passeios exibiam o seu fortão, vestido a caráter, pela roupinha que se pode ver pela preferência dos pais. Aqui ela nos faz refletir sobre a importância do que nós vamos apresentar a nossos filhos. Sabemos que nós podemos ensinar pela fala, através da orientação, mas é o exemplo que faz vivenciar, tornar vivo na criança esse ensinamento. Então não adianta eu falar se eu não dou o exemplo. Então, se eu quero que meu filho aprenda a ler, goste de leitura, eu tenho que ensinar ele a ler desde pequeno, fazer leituras desde criança, construir esse hábito na criança. Se eu quero que meu filho goste de uma boa música, de boa qualidade, eu tenho que trazer para a convivência do lar essa boa música. Ele vai aos poucos se adaptando e vai pegando
o gosto pelas coisas boas. Mas se ao contrário eu trago para minha vivência no lar programas de violência, de lutas, filmes de agressividade, ele vai aprender a gostar desse tipo de atividades. Então é muito importante nós estarmos atentos a tudo que nós oferecemos para nossos filhos em todos os momentos. Mas a gente sabe que isso até no hábito de alimentação faz parte. Então, nossos filhos, eles vão ser o espelho do que nós somos. E pensando em ações e palavras, nós sabemos que as palavras, elas conduzem ao pensamento. Então, se não é, ou a Lúcia até comenta que não é a fala da camiseta que chama que é contraditório, mas é o que pode ser conduzido dali, a partir daquele pensamento. Nós sabemos que hoje, na atualidade, nós vivemos uma inversão de valores dentro dos lares, onde as crianças têm a oportunidade de mandar, de fazer escolhas equivocadas, porque elas não estão preparadas para isso. Que nós pais, às vezes, no intuito de sermos amigos, de deixar eles escolherem, a gente acaba pecando, deixando de apoiar esse espírito. Muitas vezes acontece isso com a própria evangelização espírita na casa espírita, das famílias espíritas. A gente, sabendo da oportunidade do livre-arbítrio, às vezes nós confundimos e queremos deixar que os nossos filhos façam as escolhas, mas nós não temos consciência que eles ainda não têm maturidade para fazer suas próprias escolhas. E cabe a nós fazermos essas escolhas e guiando eles, preparando eles para eles, em algum momento, se tornar autônomos e estarem preparados para fazer suas próprias escolhas. Precisamos refletir também que quando nossos filhos estão doentes, nós deixamos eles escolher que medicamento eles vão tomar, se vão tomar. Quando eles chegam na idade escolar, nós deixamos eles escolher se vão para a escola ou não? Não, nós sabemos que é de suma importância a formação dos nossos filhos e nós somos mais severos assim com as coisas materiais. Mas quando se torna de o lado espiritual, nós queremos deixar para que nossos filhos façam suas escolhas. Mas se essa doutrina que nos guia, nos ampara, acalenta nosso coração nos momentos difíceis, nos torna assim donos e sabedores de tantas coisas boas, por que nós não vamos oferecer essa orientação para eles? Por que nós vamos deixar eles fazer as próprias escolhas quando estiverem adultos? E se em algum momento eles não chegarem a ser adultos? Quanto tempo uma encarnação perdida? A Eve está comentando aqui, ó. Cabe aos pais orientarem até a lei humana, protege as crianças e os jovens, joga a responsabilidade aos pais. A Simone está comentando, podemos ser amigos, mas temos que ensinar os limites. É isso mesmo. Nós temos que ensinar os limites e, voltando ao texto, temos que lembrar que o pensamento plasma. Então, eu sou o fortão da casa. Que ideia que a gente pode passar para essa criança que está chegando? Que ele é o dono, que ele pode mandar, que ele pode fazer escolha. É o poder das palavras. Sabemos que as palavras geram pensamentos, nos levam a pensamentos e pensamento plasmam. E isso pode virar uma rotina na família, que a criança domine a casa fazendo as escolhas e os pais acabam acatando o que os filhos querem. É muito importante estarmos atentos a isso. Seguindo o texto,
Aquela naturalidade com que os adultos aceitam a atividade, que é uma verdadeira selvageria, um vale-tudo no qual competidores se agridem impiedosamente, é assimilada pelas crianças, como se fosse algo normal. Como sabemos, a aprendizagem se faz através da imitação. Os atos violentos são, aos seus olhos, para serem imitados e ainda mais sancionados pelos pais. Então, se a criança assiste tudo aquelas cenas de agressividade, ela vai entender que é natural e vai ser espontâneo nela agir assim. Então, é muito importante que nós, como pais, estejamos orientando a todo momento e fazendo boas escolhas. A Dai está comentando aqui. Necessário é nós pais mudar nossos hábitos e escolhas, pois as tendências que eles demonstram têm raízes em algum exemplo que eles têm em casa. O Cleison também está comentando. Se oferecemos nossa luta preferida ao nosso filho, pensamos também em oferecer o Evangelho. Ai, que belos comentários. É verdade, pessoal, é através dos nossos hábitos que nós vamos fazer a formação do nosso filho. Será que se a gente tem o hábito de oferecer as lutas, será que os filmes, será que a gente também tem o hábito de oferecer o Evangelho, de apresentar Jesus para os nossos filhos? Porque depois de um tempo, a gente vai saber que as sementinhas que foram plantadas na infância vão crescer e vão florescer. Nós é que vamos escolher os tipos de fruto que essas plantinhas vão gerar. Porque elas são criações de Deus, passado a nossa responsabilidade para cuidar, ter todo o cuidado, para tosar as sementinhas que não, os galinhos que estão tortos, que não estão bem colocados. Então, nós é que vamos conduzir essa plantinha. A Luciana está comentando. Difícil fazer o papel do que impõe, do que exige. No entanto, foi para isso que nos tornamos pais, para orientar, direcionar e mesmo comandar. Isso, ao contrário do que parece ser, é amar. Me faz lembrar aquele livro que nos diz assim, que quem ama, educa. Bom dia, Soninha, bom dia para quem está entrando agora. E é muito verdadeiro. Se nós amamos nossos filhos, nós temos que nos preocupar em conduzir e educá-los da melhor maneira possível. Vamos continuar no nosso livro? Forma-se aí um cenário em que todo o contraste com que deveria ser oferecido ao espírito reencarnante para ajudá-lo a superar as dificuldades anteriores, a força desses hábitos agressivos acaba a anular toda e qualquer tentativa de mudanças das más tendências, das más inclinações que ele precisa combater. E que fique bem claro, não é a camiseta, mas sim a sua mensagem, a mensagem que é transmitida. Então, se a espiritualidade tem todo aquele trabalho, todo aquele planejamento para trazer aquele espírito para um lar que lhe dê condições, porque nós estamos onde nós precisamos. Então, e nós não fazemos a nossa parte através das escolhas, nós não sabemos das tendências dos nossos filhos, nós não sabemos como foram suas outras encarnações, nós não sabemos o que eles precisam melhorar. Mas se nós formos pais atenciosos, estarmos atentos, logo no início nós já vamos ver quais são as suas más tendências, para nós tentar ajudar esse espírito. Lembrando que nossos filhos são espíritos e eles já vêm de outras encarnações. Aquele rostinho meigo, delicado, carinhoso, cativante, ele às vezes nos faz esquecer de todo um histórico que esse espírito pode ter. Então, é preciso que nós consigamos olhar com os olhos dos corações e ver muito além de tudo aquilo que ela me disse que está ali. Não como crítica, mas como sendo a oportunidade de um espírito a
a evolução, a evoluir. A Dai me lembrou aqui como que é o autor do livro. Isso mesmo, Dai Samitiba. Não sabendo ir além das aparências, muitos de nós cometemos equívocos, sem nenhuma intenção de prejudicar a quem quer que seja, muito menos aos nossos filhos. No entanto, é preciso que estejamos alertas, pois situações aparentemente ingênuas podem ser o início do fracasso dos projetos reencarnatórios, com carinho, planejados com carinho pela espiritualidade. Um exemplo bem típico que ela traz aqui no livro, e vocês vão concordar que é bem comum de acontecer, é que nas tradicionais festas de família, muitas pessoas têm o hábito de dar o copo de bebida para a criança experimentar. E quando a criança põe na boca, faz aquela careta, acham divertido. Não tem nenhum. E quando alguém critica, mas não tem mal nenhum. Tem mal, sim, porque ali a gente pode estar oferecendo o primeiro gole para os nossos filhos. A gente pode estar criando aquele hábito nele. O Moacir está comentando aqui. O filho que por si mesmo pode fazer coisa alguma. Não, desculpa. O filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. É verdade, o que eu comentei antes ali, que sendo a família a primeira sociedade que a criança vive, sendo a família onde a criança vai viver na sociedade, então ela vai copiar os hábitos adquiridos na família e refletir na sociedade. Então, se nós falharmos como família, toda uma sociedade vai sentir, porque se nós estamos dando exemplos errados para nossos filhos, muitas vezes sem ter consciência, achando que não tem maldade nenhuma, então que para que nós consigamos ajudar esse nosso filho, esse espírito que nos foi incumbido, que nós tenhamos consciência dos nossos atos, que a gente reflita, que traga os bons hábitos, que construa bons hábitos, juntamente com a sua família, a vivência diária, como assistir um bom filme, como fazer as refeições junto à mesa, sem o celular de preferência, que a gente possa sentar, conversar, passeios ao ar livre, que são muito importantes. Ter momentos de confraternização dentro de casa, até mesmo através de sentar para jogar um jogo. Quantas vezes a gente tem feito isso com nossos filhos? Será que nós desaprendemos tudo que foi construído no passado, quando antigamente as famílias estavam juntas, conversavam, olhavam nos olhos? Se nós desaprendemos hoje, nós precisamos retomar esses hábitos de família. A Débora comentando aqui, trabalho com dependentes químicos, que eu posso dizer que toda segurança, com toda segurança que 99% dos dependentes relatam que conhecem as drogas em casa através da bebida alcoólica. Muito triste, né? Essa perspectiva, né? Que saber que a gente oferece o primeiro gole, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque esse é o próximo capítulo com a nossa amiga Dai. Mas que a gente não seja o condutor desse espírito para esse tipo de vício. Que se a gente tiver que oferecer vícios, sejam vícios salutares, como atividades como abraçar, beijar, amar o próximo. E vamos relembrar, já caminhando para o encerramento, do que Santo Agostinho nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Eu acho sempre muito importante nós relembrarmos.
Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar Deus dessa alma. Tal a missão que nos está confiada e cuja recompensa sabereis, se fielmente a compreenderes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão ao seu aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à tua guarda? Educar, né, gente? Como é difícil educar hoje em dia. São tantos desafios. Mas que possamos ser firmes, amorosos, pacientes com a educação dos nossos filhos. Porque nós tivemos essa oportunidade através das nossas famílias. E se nós estamos aqui hoje como homens de bem, alguém nos pegou pela mão e nos guiou até aqui. Então, que saibamos fazer isso agora que é o nosso momento. Que mesmo que a gente não consiga fazer isso lá no momento inicial, na infância, todo momento é momento de recomeçar. Que a gente consiga repensar as nossas atividades em família e guiar, dar essa oportunidade para nossos filhos, que eles possam saber que eles não estão só, que eles têm alguém ao lado deles, não para reprimir, não só para reprimir, não só para às vezes se impor, mas também para abraçar, para dar a mão amiga. Nossa amiga, comentário da Dai, nossa amiga, que triste. Esse será nosso próximo tema, amiga. Desafio para mim. Me ajuda. Estamos todos juntos, Dai. Sempre terá um novo desafio. Vamos conversando, a gente vai se ajudando aqui no grupo. Queria agradecer pelos comentários tão construtivos aqui, que me ajudaram. Hoje é meu primeiro dia ao vivo. Me senti muito à vontade, porque eu sei que estou entre amigos. Muito bom estar com vocês para esse papo de família. Que possamos nos encontrar todos os domingos aqui, para refletirmos e aprendermos um pouquinho mais sobre essa vivência em família. Vamos agora para o encerramento, porque já está acabando o nosso tempo. E eu quero dizer, Jesus, nosso mestre e guia, te agradecemos tanto pela essa oportunidade que temos e agradecemos em nome do grupo da família da Sexta Ori, que começa a encaminhar, começa engatinhando, sabendo dessas dificuldades que é falar sobre família, porque às vezes muitos não estão prontos para ouvir, mas que a gente seja perseverante, que a gente sempre aproveite todas as oportunidades que possamos ter para ajudar o próximo a refletir sobre os seus compromissos, esse compromisso que nós assumimos na espiritualidade, que saibamos que não estamos só, que a espiritualidade nos ampara e nos consola nos momentos difíceis, que nos dá força para superarmos os obstáculos, que possamos contar todos sempre com a mão amiga do Pai. Que assim seja.